Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Eu sou nosso irmão Humberto Lírio e, mais uma vez, quero deixar um vídeo aqui para o nosso crescimento espiritual, o nosso conhecimento. Graças a Deus, hoje nós temos um domingo aí, né? Graças a Deus, para que nós possamos estudar bastante, meditar, escrever, não é? E também é muito importante que nós possamos passar o dia, né, falando sobre a graça de Deus. Meus queridos, antes de começar esse estudo, eu gostaria que você continuasse deixando seu like. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, meus queridos. Faça esse canal crescer. O like é muito importante. Compartilhe, não é, esse ensino, esses estudos e também faça os seus comentários aí. Ative o sininho de todas para que o YouTube possa notificar a você quando estiver um trabalho novo. Meu querido, hoje, como graça é conhecimento, também é conhecimento, então, eu estou um pouco, fazendo um trabalho dessa forma. Uma hora um vídeo eu falo exclusivamente sobre graça, outra hora eu começo também a trabalhar um pouco de conhecimento. Por quê? Porque nós precisamos conhecer aquilo sobre aquilo que nós falamos. E hoje eu quero falar sobre a reforma. Lembra da reforma 1517, século XVI? Então, eu quero falar hoje sobre essa tal reforma. Porque, às vezes, muita gente não sabe, de onde veio o termo reforma protestante. Então é muito importante a gente conhecer a história em que nós estamos falando, porque tem muita gente, às vezes, acha que os ensinadores da graça, nós não sabemos o que nós estamos falando. Claro que sabemos sim, meus queridos, tanto que nós procuramos conhecer para depois ensinar. Veja bem, meu querido, na reforma protestante, vamos falar sobre a reforma, mas vamos falar primeiro dos antecedentes, não é? Sobre a reforma. Por exemplo, na Idade Média, ocorreram, dissensões na igreja, como o cisma lá no Oriente, né, em 1054. Então, a transferência do papado para Avignon e o cisma, né, do Ocidente, que aconteceu lá em 1378 a 1417, que determinaram, né, um progressivo enfraquecimento do poder papal, acrescente também a eclosão de vários movimentos heréticos, entre os quais destacamos o de João Wycliffe, né, entre 1320, que foi 1320, João Wycliffe, ele viveu, até 1384. Então ele era professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e denunciou os abusos do clero. Então, as indulgências, ele denunciou, além dos abusos do clero, denunciou também as indulgências, o poder temporal da igreja e defendia a livre interpretação da Bíblia. E João Hus, 1369 a 1415, professor da Universidade de Praga, que era na Boêmia, né, que propagou as ideias de Wycliffe e pregava reformas radicais na igreja. Então, o que é que aconteceu? Qual foi as causas disso? Né? Qual foi as causas? Né? Isso que eu falei foi as coisas que antecederam a reforma, a antecedente reforma. Agora, qual as causas dessa coisa de tanto John Wycliffe como John Hus? Então, vamos ver as causas, né, disso tudo, as causas religiosas e também as causas culturais. Então, as transformações ocorridas na Europa, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, atingiram também a Igreja Católica, que era a única instituição centralizada, sendo a sua força superior a dos reis, que ainda monopolizava a educação e também a cultura.
Então você observa, meus queridos, o quê? Uma coisa importante. Então a crítica do humanismo gerava a análise dos dogmas católicos. Também a igreja, ela estava afetada, não é? Por sérias contradições, porque pregava a humildade, pregava o amor ao próximo, mas não praticava isso. Então essa degeneração dos costumes era observada principalmente entre o alto clero, não é? Entre o alto clero que vivia no luxo, explorando as terras, explorando riquezas, não observava o celibato clerical, sendo comum, então, a venda, né, das indulgências, a venda também dos cargos eclesiásticos. Então, muitos eruditos, eles se convenciam que a igreja, ela estava se afastando, ou ela tinha se afastado, né, dos ensinamentos de Cristo, e eles propunham uma reforma, não é, na sua estrutura e não na doutrina. Então o que que aconteceu? Também teve as causas na política. Isso que eu falei foi a causa, né, na religião e na cultura, mas na política também teve, não é? Então nós vamos observar que na política o surgimento das monarquias, né, nacionais centralizadas leva o poder real absoluto em formação à igreja, né, e há um choque inevitável. Então os papas, não é, eles os papas considerados estrangeiros, já que eram todos italianos, retinham para a igreja, que tinha sede lá em Roma, grande parte das rendas dos estados nacionais, que era proveniente de dízimos e venda de relíquias, enquanto os reis pretendiam controlar também as atividades religiosas. Você acha que o que acontece no sistema religioso de hoje, você acha que isso é novo? Não, meu querido, isso é desde a Idade Média, não é? Então, na transição ali da Idade Média, não é? Naquela transição, então, acontecia tudo isso. Então, naquela transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então atingia, já acontecia isso. Então, isso que está acontecendo no sistema religioso, que vem acontecendo há muito tempo, então isso não é de hoje. Já naquela época, no século XVI, já acontecia essas aberrações. Então, por isso que eu falei que nós precisamos entender um pouco sobre a história, principalmente da religião, para nós continuarmos ensinando, debatendo, não é, sobre essas coisas. Mas também teve repercussão na questão econômica e na questão social também. Na questão econômica e social, o que que aconteceu? O desenvolvimento do espírito capitalista, não é, que era decorrente da expansão comercial e da expansão marítima. Então, o que que aconteceu? Determinou o fortalecimento da burguesia, que não podia mais aceitar a ideia defendida pela igreja, o chamado justo preço, né, entre aspas, ou a condenação da usura, que era, no caso, o lucro, não é? Então, nós temos também a considerar o interesse na apropriação dos bens da igreja pelos governantes e a opressão sofrida pelos camponeses por parte dos seus senhores leigos e religiosos. Então, meu querido, hoje o sistema ele funciona dessa maneira. Eles têm interesse, né, na apropriação dos bens da igreja em detrimento dos seus membros, em detrimento dos seus colaboradores. As pessoas que colaboram com o dízimo, com a oferta, na verdade estão criando patrimônio para os seus senhores. Pergunta de quem é o templo que eles fabricam ou que eles edificam. Então, meu querido, eles tinham essa coisa já. Eles faziam a apropriação dos bens da igreja pelos governos e a pressão,
né, a opressão sofrida pelas pessoas mais simples, pelos pobres, que nós chamamos de camponeses, não é? Então, por parte dos seus senhores, né, e os leigos religiosos. Mas qual foi a causa imediata nisso? Então a Alemanha, não é, era o ambiente, né, propício para a eclosão da reforma protestante. Então, por que as condições ali de atraso em relação à maioria dos países, não é, na Europa Ocidental, eram evidentes. Então isso surgiu o quê? Entendeu? Além de ter sido levemente tocada, né, pela Renascença, né, nós chamamos assim, e possuir fortes heranças, meus queridos, fortes heranças, né, medievais, aquela Alemanha antiga, por isso que aquele lugar era o lugar propício para se começar então a reforma. Então, essa Alemanha, além de ter sido levemente tocada, né, pela Renascença e possuir fortes heranças medievais, principalmente no que diz respeito ao profundo espírito religioso da região, que havia ali naquela região na época. Então, o que aconteceu ali? Acrescente-se ainda que a não existência de um Estado centralizado, né, que pudesse desafiar o Papa, e isso era importante, tinha que haver alguma coisa, então, que pudesse desafiar o Papa também. E ali me parece que estava surgindo uma coisa perfeita, não é? Nós, essa questão da história, nós encontramos muitas coisas importantes para aplicar no nosso conhecimento do nosso dia a dia. Então, nós podemos ver que alguém que pudesse desafiar o Papa, no caso, por exemplo, principalmente desafiar o Papa, nesse caso, principalmente nas nomeações eclesiásticas. Além do mais, meus queridos, a pequena nobreza, ela se sentia ameaçada, não é, com a formação de grandes latifúndios. E os camponeses, né, que premidos entre a alta dos preços e a ameaça dos fins dos privilégios feudais, então numa época de transformação ou de transformações, não é? Então o que acontecia? Essa transformação era transformações econômicas, né? Então eles demonstram então o seu descontentamento, voltando-se principalmente contra a igreja, que era detentora de 1/3, imagine você, das melhores terras cultiváveis na Alemanha. Então, o que aconteceu a partir daí? Já que estava prestes a acontecer a reforma, então assim, a Alemanha era o lugar ideal para o Papa Leão X mandar, não é? Mandar iniciar a campanha da venda de indulgências que foi entregue ao frade dominicano, né? Esse frade era dominicano, o nome dele era Tetzel, não é? Então, o que aconteceu? Ele dizia, esse senhor, né, ele dizia que tinha bilhete de entrada para o céu. Então, a venda de indulgências tinha como objetivo obter recursos a fim de que o Papa pudesse concluir as obras lá na Catedral de São Pedro, em Roma, sendo também a causa imediata da reforma. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que o líder de uma igreja, um pastor, ele quer começar uma obra da igreja ou construir um templo, comprar um carro para o templo, comprar um terreno, dizendo que é do templo, o que ele faz? Aí ele pede aos seus membros para colaborar mais ainda. Além dos dízimos, eles pedem ofertas, eles pedem nas campanhas, votos. Então você acha que isso foi herdado de onde? Você que não sabe, isso foi herdado, meu querido, da Igreja Católica Apostólica Romana. Às vezes você está dentro de um sistema religioso, um sistema evangélico, praticando as mesmas obras do catolicismo romano e não se dá conta disso. E o mais triste, Deus abomina essas coisas. Então, aí sim, a partir desse momento, aí surge quem?
Martinho Lutero, né? Aí vem a reforma. Então, esse monge agostiniano, depois ele virou reformador, ele nasceu em Eisleben, não é? Ali na Alemanha, em 1483, Martinho Lutero. Então, o que que aconteceu? O seu rompimento com a igreja, o rompimento de Martinho Lutero com a igreja católica, ela se deu por ele não aceitar a forma como estavam sendo concedidas as indulgências. Então, quando chegou o ano de 1517, ele demonstrou seu descontentamento, afixando, né, na porta da igreja de Wittenberg, ali na Alemanha, onde era pároco, uma série de 95 teses, que essas teses o que que é? Eram declarações onde ele condenava a venda de indulgências e os abusos do clero. Em 1520, havendo ainda a repercussão da atitude de Martinho Lutero lá na Alemanha, o Papa Leão X, então, proíbe Martinho Lutero de lecionar teologia e exige dele uma retratação. Lutero, ele se negou, né, a mudar de ideia, tendo queimado publicamente, pasme você, né, a bula papal. Ou seja, resultou daí a sua excomunhão. Então, em 1521, na chamada Dieta de Worms, convocada pelo imperador da Alemanha, Carlos V, Lutero, então, ele passa a ser considerado um fora da lei e também foi banido do império, mas com a proteção do duque de Saxa, né? Então, ele refugiou-se no castelo deste duque, não é? E fez o quê? A partir daí, ele fez o quê? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Mas, quando nós chegamos ali em 1529, na dieta de Spira, que aí já é uma outra dieta, chamada outra dieta, a dieta de Spira, ficou decidido a tolerância do luteranismo, onde já houvesse se propagado, né, todo aquele luteranismo, né, mas ficava proibida, então, a propaganda nos estados católicos. Então, essa resolução, ela não foi aceita pelos luteranos, que reagiram de forma ostensiva. Então, passaram a ser denominados, aí surge o termo protestante. A partir daí, então, eles passaram a ser denominados, todos aqueles que se interessaram, né, pela reforma, pelo o que Martinho Lutero fez, passaram a ser chamados, então, de protestante. Mas, quando nós chegamos em 1530, na cidade de Augsburg, não é? Um discípulo de Lutero, chamado Felipe Melanchthon, após os fundamentos do luteranismo, assim resumidos. A fonte de salvação, pensa o que ele escreveu, né? A fonte de salvação é a fé, essa era os pilares, não é, da reforma de Martinho Lutero, né? Então, a fonte da fé é a salvação, a única fonte de fé é a Bíblia, a negação da autoridade papal, eliminação, não é, da hierarquia do clero e do celibato, eliminação do culto, não é, aos santos e à Virgem Maria, e o uso do alemão em substituição ao latim nos cultos. E também tinha ali a negação do dogma da transubstanciação, aquela coisa que eles fazem com a ceia, né? A chamada Santa Ceia. Então, manteve-se ali o batismo e a Eucaristia. O que é transubstanciação, meus queridos? Para muita gente que não sabe, inclusive crentes, né? Que é quando eles dizem que o vinho se transforma no sangue de Cristo e aquela hóstia se transforma, então, no corpo de Cristo. Então, ali era ensinado dessa forma. Então, por isso que levou o nome de transubstanciação. Meus queridos, uma coisa muito importante também, que naquela época, era que
a igreja anglicana, né, na Inglaterra, ou o chamado anglicanismo, então ela também, nessa época, estava ali surgindo, vamos dizer assim, uma parte também do anglicanismo na Inglaterra. Então, essa reforma protestante, ela foi implantada, né, pelo o rei Henrique VIII, que para fortalecer, pasme você, para fortalecer o poder absoluto, esse rei, ele precisava impor-se à igreja, quer dizer, se impor à igreja, que era uma rica proprietária de terras, né? Então essas propriedades, elas despertava o interesse, né, da nobreza rural, que aliou-se então ao quê? Ao rei. Você já viu isso antes, não já? Dentro principalmente da igreja evangélica. Você sabe como funcionam os bastidores da igreja evangélica? É só você estudar a história da igreja católica e você vai entender tudinho. Por que que o sistema religioso, o evangélico inclusive, funciona assim. Então, a razão ela foi imediata com isso tudo. O que que aconteceu? A razão foi imediata para o início da reforma inglesa também, que ocorreu em 1526, quer dizer, logo depois da reforma protestante, ali por Martinho Lutero, 1517, 31 de outubro de 1517. Isso aí, a data é isso aí. 31 de outubro de 1517, quando aconteceu, de fato, a reforma, né, protestante ali com Martinho Lutero. Então, a razão imediata para o início da reforma inglesa ocorreu em 1526, quando o rei Henrique VIII solicitou ao Papa Clemente VII, não é, a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Veja você. Então, o que que aconteceu ali? Então, diante da recusa do Papa, o Papa recusou anular esse casamento, né? O casamento desse rei, do Clemente, né? VII, quer dizer, né? Com a Catarina de Aragão. Então, como o Papa recusou, Henrique VIII, ele rompe com a Igreja de Roma. Então, surgindo assim o anglicanismo. Quando o rei pediu para o Papa anular, o Papa não anulou, então esse rei, né, o Henrique VIII, ele rompeu com a igreja, com Roma, surgindo assim o anglicanismo, a igreja anglicana, não é? Então, cujas características básicas da igreja anglicana era baseado no ato de supremacia, que foi editado em 1534, que são rejeição à autoridade papal, o chefe da igreja inglesa é o rei, a recusa então o culto aos santos e crença no purgatório. Pasme você. Então, existe uma hierarquia, não é, do clero, admite sacramento como batismo e comunhão, e também observava-se uma mistura de práticas católicas na doutrina e no ritual, e também alguns princípios calvinistas. Então, meus queridos, o anglicanismo, ele tornou-se a religião oficial do governo de Isabel I, ou Isabel I, que era filha do rei Henrique VIII, né, que solidificou o poder do Estado sobre a igreja. Então, mas também nós vemos que teve algumas consequências, não é, da reforma. A primeira consequência da reforma qual foi? A Contra-Reforma, ou a chamada Reação Católica, que ocorreu diante do avanço da reforma na Europa. Então, somente com exceção de Portugal, não é? Exceção de Portugal e também da Espanha. A igreja ela adotou medidas para deter o protestantismo e refazer, quer dizer, a sua organização, reorganizar, então, através dos vários, das várias reuniões ou concílio, podemos dizer assim. O primeiro concílio que foi realizado para que isso, então,
fosse feito essa reorganização foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele tratou do quê? O Concílio de Trento, ele foi convocado pelo Papa, né, Paulo III, ou Paulo III, né, e formulou em 1545 as bases para a reforma da igreja. Então, reafirmou os dogmas, não é, rejeitados pelos protestantes, impediu os abusos do clero e a venda de indulgência. E também criou, né, esse Concílio de Trento, criou o seminário e do catecismo romano. Então, eles criaram a partir daí, só a partir da reforma, porque foi consequências da reforma. Segundo, então foi feito ali também a criação do index. O que era a criação do index? Ou a criação do index também era chamado de índice de livros proibidos. Então, foi feita ali a criação do index, que com a censura aqueles que atestassem contra os princípios católicos. Também foi criado o Tribunal da Inquisição. Essa uma das piores partes da história, né, da igreja, a questão da Inquisição. Então, o Tribunal da Inquisição foi feito para quê e de que forma? Então, esse Tribunal da Inquisição, ele foi restabelecido principalmente na Itália, em Portugal e também na Espanha, onde foi usado com muito rigor pelo cardeal Torquemada, lá no governo do rei Filipe II, né? A fundação também, além do Concílio de Trento, além da criação, né, do Index, o Tribunal da Inquisição, não é? Então foi feito também a fundação da Companhia de Jesus, né, em 1534, que foi criada pelo o Inácio, né, ou Ignácio, né, Loyola, né, ou Inácio Loyola, como você quer, e foi aprovada pelo Papa III, o Papa Paulo III. Então, a nova ordem religiosa, ela se baseava em rígida disciplina militar e também hierárquica, não é? Obediência incondicional, tinha que ser, essa obediência incondicional tinha que ser aos superiores e autodisciplina, né? A atuação da catequese, né, na área de ensino e fundação de escolas, destacando-se os seguintes nomes. Os nomes mais conhecidos, né, dessa chamada Companhia de Jesus, que era Francisco Xavier, tinha também ali, o Francisco Xavier era considerado o apóstolo das Índias, né? Nós temos Manuel de Nóbrega, também, a história resiste. Nós temos Antônio Vieira e um dos mais conhecidos também, José de Anchieta. Meus queridos, então nós observamos que a história das religiões é muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam, não é? Então, e é muito bom a gente conhecer a história. Então, além das consequências da reforma, não é? Nós temos as consequências da reforma também na Alemanha, aonde foi muito, muito, muito forte. Então, as consequências da reforma na Alemanha é o seguinte: dali surgiu a Guerra dos Cavaleiros, não é? Que era como que era feito, né? Isso na Alemanha, as consequências da reforma na Alemanha. Então, a Guerra dos Cavaleiros, o que era? Os membros da pequena nobreza, liderados por Ulrich von Hutten, né, que empobrecidos, eles lutavam contra a concentração de terra nas mãos da igreja, né, e delas eles se apossavam. A igreja, ela queria ser dona de tudo, ela passou a ser dona de tudo. Então surgiram, não é, essas consequências dessa reforma lá na Alemanha, no caso aqui. Além das guerras dos cavaleiros, surgiu também lá na Alemanha a guerra dos camponeses. O que era a guerra dos camponeses? Quando eles eram atormentados pela miséria em que viviam, os camponeses reagiram à opressão, não é? A essa opressão, saqueando e incendiando os mosteiros, incendiando os castelos, assassinando seus proprietários. Então foram liderados por Thomas Müntzer,
que acabou sendo decapitado, aonde mais de 100.000 camponeses foram exterminados. Meu querido, isso aí é a história da Igreja Católica e a história, né, das consequências da reforma. Você acha que nós não sofremos as consequências das mazelas que o sistema faz hoje? Isso não é de hoje não, meu querido, nem de ontem. Isso, ó, é antigo. Outra coisa que surgiu na Alemanha como consequência da reforma foi a Paz de Augsburgo, não é? O que que era? Então, essa Paz de Augsburgo, ela foi assinada em 1555 e determinava a liberdade de culto para católicos e luteranos lá na Alemanha, mas os súditos deveriam seguir a religião do príncipe governante, ou seja, tal príncipe, tal religião. Então, sendo negado o princípio, né, de liberdade, de consciência, então essas decisões acabaram por provocar perda de propriedade, não é? E migração, não é imigração, emigração, né? Além de dividir a Alemanha em estados católicos e estados luteranos, resultando posteriormente na Guerra dos 30 anos. Não sei se você já ouviu falar que essa guerra, ela se estendeu de 1618 a 1648 e era considerada essa guerra a mais longa guerra por razões de origem religiosa. Então, quando surgiu a propaganda da reforma, a reforma então luterana, ela propagou quando aconteceu a propagação, né, na verdade, da reforma, então a igreja luterana, a reforma luterana, ela propagou-se para os países nórdicos sob a liderança dos reis, na Suécia e também ali na Dinamarca, né? Então, na Suíça, por exemplo, as ideias reformistas se fortaleceram na cidade de Genebra, com o apoio da burguesia comercial, né, que se opunha à nobreza feudal, que é diferente, né? São duas nobrezas diferentes, né? A nobreza comercial, que é a burguesia comercial, e ela se opunha à nobreza feudal. Quer dizer, nesse caso, era o comércio contra, né, a religião, né? O comércio contra ali os feudais, os senhores do mundo da época, né? Então, o que que aconteceu? Então, ali foi criado esse tipo de governo independente, liderado por João Calvino. Olha bem de onde surgiu isso. Então, vou repetir. Na Suíça, as ideias reformistas, né, elas se fortaleceram na cidade de Genebra, com o apoio da burguesia comercial. E essa burguesia comercial, ela se opunha à nobreza feudal, então instigando as massas, não é, populares, a burguesia impõe a sua força, criando na cidade um governo independente, que esse governo independente foi liderado por João Calvino. Então, o calvinismo, meus queridos, estabeleceu um governo teocrático. Você sabe o que é teocracia, né? Teocracia é governo de Deus, né? Pelo menos é isso que quer transmitir, a teocracia. Então, com a existência de um consistório, que era uma espécie, né, de parlamento, que era também responsável por vigiar os costumes, né, e a moral. Então, na sua obra Instituições da Religião Cristã, João Calvino, então, ele faz o quê? Ele expõe ou expôs, né, os princípios básicos da sua reforma ou da sua doutrina, que era o quê? Qual era? A salvação pela predestinação, ou seja, o homem ao nascer está predestinado à salvação ou ao inferno. Então, ele não fazia também restrições ao lucro e havia total intolerância a outras doutrinas religiosas, sendo os hereges desterrados ou condenados à fogueira. Como o médico espanhol, né? Aquele médico espanhol, não sei se você já ouviu falar, se já pesquisou, chamado Miguel Servet, né? Que ele foi um médico que foi condenado, né, à fogueira nessa época, né? Então, por favorecer, né,
por favorecer, através da sua ética religiosa, a ânsia de lucro da burguesia comercial, a religião calvinista, ela propagou-se onde o capitalismo se desenvolvia, principalmente na França, onde os calvinistas eram denominados huguenotes. Você sabia disso? Huguenotes, né? Então, na Escócia, na França, era denominado huguenotes, na Escócia era denominado presbiterianos, onde os princípios religiosos foram introduzidos por John Knox, né? E na Inglaterra e Países Baixos foram chamados de puritanos. Quem era? Então, isso tudo, meus queridos, é o resultado, então, daquela triste reforma. Então, outra coisa muito importante, que nós não devemos nunca deixar de falar, né? Que já que é um estudo sobre o fato da reforma, religião, essas coisas, então, as guerras, não é, da religião na França, nós observamos o quê? Que a França, ela era católica por tradição. Então a França, ela é atingida pela infiltração do calvinismo, que passa a ser professado pela nobreza e também pela burguesia, não é? Então o que é que aconteceu? Então essas coisas, essas tradições, né? Então eram organizadas como força de oposição ao absolutismo, né, real e nascente. Então ali começou a surgir grupos antagônicos como verdadeiros partidos políticos. Ah, você não sabia, né, de onde que surgem essas coisas? Então pasme você, não é? Então não é simplesmente, meus queridos, a questão de história, não. Então surgiu primeiro a União Calvinista, que era liderada pelo almirante Coligny e a família Bourbon e a família Navarra, e a Liga Católica, que era liderada pela família Guise, e essas guerras, né, ocorreram durante os reinados de Francisco II, Carlos IX, né, ou Carlos IX, e Henrique III, que eram filhos de Catarina de Médici. Quando nós chegamos em 1572, Catarina de Médici e os Guises, né, eles fizeram o quê? Eles convenceram o rei Carlos IX a reprimir os protestantes para livrar-se das conspirações ou se livrar de conspirações, não é? Então, o que acontecia ali, meu querido? Você vai entender. Então, o rei, ele autorizou, não é? O rei, ele autorizou a matança dos huguenotes em 24 de agosto, conhecida como a Matança de São Bartolomeu. Você já ouviu falar? Pesquisa aí, meu querido. A Matança de São Bartolomeu, ou que está incluída ali a Inquisição. Então, o que aconteceu? Então, essa disputa final, conhecida como a Guerra dos Três Henriques, ela terminou com Henrique de Guise e Henrique III sendo assassinados. Restou quem? Restou Henrique de Bourbon, que era calvinista, que assumiu o trono, né, como Henrique IV ou quarto, não é? Então, depois de se converter ao catolicismo, ele promulgou o Edito de Nantes. O que era o Edito de Nantes? Concedendo, então, que concedia a liberdade ao culto e a igualdade de direito aos protestantes, né? Esse chamado Henrique IV, né? Ele fez esse Edito de Nantes, que era concedia liberdade de culto e igualdade de direito aos protestantes, colocando assim fim àquela luta religiosa, não é? Que havia na França. Então, mas com isso veio o rompimento, né, da unidade do cristianismo lá no Ocidente, contribuiu também para o fortalecimento, né, do poder real em vários países, como na Inglaterra e na França, e também, com isso, favoreceu a emigração, e não imigração, emigração, não é? De colonos para a América,
como os ingleses, os puritanos, né, para a América do Norte, e os huguenotes franceses ocupando o Brasil em 1555 na cidade do Rio de Janeiro, aonde ali se deu a primeira invasão francesa. Meus queridos, amados irmãos e amigos, essa é um pouquinho da história, tá bom? Sobre reformas e contra-reformas. Inclusive, esse conhecimento é de uma, vamos dizer, eu vou chamar de um conhecimento imprescindível para nós. Eu, você, nós temos que conhecer a história da qual aquilo em que nós falamos. Meu querido, porque do contrário, se nós não conhecermos um pouco de história, nós vamos continuar sendo enganados. E não é isso que nós queremos. Nós queremos aprender para realmente nós falarmos com alguém sobre aquilo em que nós estamos tratando. Porém, aqui eu fico e um abraço para todos os meus irmãos em graça no Brasil e no mundo, todos, 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 tá bom? E, se Deus quiser, tenha um bom domingo e tenha paciência, ouça esse vídeo até o fim, porque você vai aprender e muito. E até ao próximo vídeo. Paz e graça. Amém.